Fiat Fastback, modelo que você já viu várias matérias aqui no nosso canal. Inclusive, você deve ter visto o lançamento da versão Fastback Abarth. Hoje, o topo de linha com uma proposta bem esportiva. Não faz muito tempo, também colocamos no canal a matéria do Fastback Impetus, que é uma versão abaixo dessa. Mas essa daqui, qual que é? Continua existindo em 2024 a versão Limited Edition by Abarth, que ela fica acima da versão Impetus, porém abaixo da versão Abarth. Mas aí você deve estar pensando, mas por que tem uma versão by Abarth e a versão Abarth? É exatamente isso que a gente vai explicar para vocês no vídeo agora. Para você entender essa versão aqui, Limited Edition by Abarth, a gente tem que falar do conceito como um todo. Então vamos falar dos produtos aí da Fiat que vem com a chancela Abarth. Vocês sabem que existem o Pulse Abarth, agora o Fastback Abarth e esse Limited Edition by Abarth. Primeira coisa, em relação a todos os três modelos que eu disse, sempre são equipados com o mesmo motor. O motor T270, que entrega aí até 185 cavalos de potência, motor 1,3 litros turbo de injeção direta, que inclusive equipa carros da Fiat, no caso da Toro, que é um veículo de maior tamanho, e até mesmo modelos da Jeep, todos também de maior tamanho. Então, os três modelos Abarth, por assim dizer, têm o mesmo motor. Só que o posicionamento deles é que é diferente. Então, o Pulse, que é um carro menor e tem toda aquela designação Abarth, é para aquele cliente mais jovem, que não tem necessidade, por exemplo, de porta-malas, mas quer a esportividade do carro. Quando você vai para o Fastback Abarth, é o mesmo cliente, porém agora ele já não é mais solteiro, ele é casado, tem um filho, precisa de mais espaço no porta-malas. Aí ele tem o Fastback Abarth. E essa versão aqui continua sendo o mesmo cliente, porém ele já está um pouco mais velho. Ele gosta da esportividade, ele quer um carro com uma pegada esportiva, mas justamente por estar um pouco mais velho, ele não quer aquele carro com um visual tão agressivo, tão garotão, mas ele não quer abrir mão da performance. E é justamente esse cliente que você tem aqui no Limited Edition by Abarth. Falando exclusivamente de Fastback, o que muda então do Limited Edition by Abarth para o Abarth puro? Lá no Abarth você tem um visual mais esportivo, já aqui você vê um carro com linha mais sóbria, sem tanto destaque. Ele está muito mais parecido, por exemplo, com a versão Impetus do que com a versão Abarth. O que nós temos aqui é que o coração, né, o motor e o câmbio tem essa coisa do apimentado do Abarth, mas o carro em geral procura ter uma linha mais sóbria, não só por fora, mas também por dentro. Além da mudança visual dessa versão para a versão Abarth, também tem ajustes diferentes em matéria de suspensão e escapamento. No Fastback Abarth, a suspensão é mais firme e o escapamento é mais sonoro. Aqui ela está mais ajustada para uma suspensão de conforto e o escapamento está muito mais próximo das outras versões, no caso Audace e Impetus, em matéria de silêncio. Motor é o já conhecido T270, que equipa Fiat Toro ou ainda Jeep Renegade, Jeep Compass e Jeep Commander, todos os carros maiores do que esse. Esse motor, com potência variando de 180 cavalos na gasolina a 185 cavalos no etanol, e torque máximo, que faz menção ao nome, 270 Nm, por isso o T270, que equivale a 27,5 kgfm, e associado a uma transmissão automática de 6 marchas, leva esse carro de 0 a 100 aí na casa de 8 segundos, o que é uma performance excelente. E é justamente aí que está o by Abarth, esse veneninho adicional para o Fastback ter uma performance desportiva. Equipamento de série aqui, então os sistemas de assistência à condução, baseados nesta câmera instalada aqui no para-brisa. Com ela a gente tem alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. Já vimos esse sistema na Fiat Toro e também no Jeep Renegade. Também temos aqui o sistema de aviso de saída de faixa com permanência. Então, quando você está na estrada e está saindo da faixa e ele percebe isso,
ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. O que não tem aqui, acaba até fazendo um pouquinho de falta, é o sistema de centralização de faixa, aquele que mantém o carro no centro da faixa. Mas de toda forma, o sistema de assistência à condução é bastante importante em várias situações. Iluminação dianteira, conjunto totalmente iluminado em LED. Então você vai ter DRL e a luz da assinatura de lanterna em LED, farol baixo e farol alto em LED, luz de pisca também em LED e o farol auxiliar lá embaixo em LED. Mas tem uma coisa que faz falta aqui, que é o ajuste de altura elétrico do facho do farol. Se você quiser fazer o ajuste de altura, você tem que abrir aqui o capô, ir lá com a chave de fenda e fazer o ajuste. Você não tem esse ajuste elétrico, faz falta em algumas situações. Roda e pneu, medida esportiva. Temos aqui uma roda aro 18 polegadas com um pneu 215 de largura, perfil 45, perfil relativamente baixo. O que ajuda bastante a você ter aí uma pegada bem esportiva, um pneu que é bom de curva, não vai dobrar em curva. Mais uma observação. Esse carro que eu estou mostrando para vocês no vídeo é modelo 2023. Se você for olhar na concessionária o modelo 2024, a roda não é essa. É a mesma medida, porém lá você tem uma roda de visual mais clássico. Aqui ela está um pouco mais esportiva. A roda do visual mais clássico é justamente para criar uma distância maior da Limited Edition by Abarth para a versão Fastback Abarth, assim podendo atender clientes diferentes. Um ponto que é alvo constante de crítica no Fastback Limited Edition, até mesmo no Pulse Abarth e no Fastback Abarth, é o fato deles terem freio a tambor na traseira. O freio a disco, ele é mais eficiente quando você tem situações de muitas frenagens sucessivas. Pode ser num track day ou descendo a serra com o carro carregado. O freio a disco dissipa mais calor, então ele vai te garantir frenagem segura por mais tempo. Já o freio a tambor, se você estiver nessas situações extremas, ele pode aquecer mais rápido e perder frenagem. Agora, também tem a vantagem de ser tambor e não ser disco, como por exemplo, no momento da manutenção. No freio a disco, além da pastilha, em alguns casos você também tem que trocar o disco. Aqui não, você só troca a lona, que vai ali dentro do tambor. O tambor você não troca. E a troca da lona é muito mais barata do que a manutenção no freio a disco. Aqui atrás a iluminação também é totalmente iluminada em LED. Lanterna, luz de freio, luz de pisca e luz de ré, tudo em LED. Falando de equipamentos, você tem câmera de ré e 4 sensores de estacionamento aí para as manobras. Se você comparar essa versão com o Fastback Abarth, você vai ver grande diferença no para-choque. Aqui a saída de escapamento não fica aparente e o para-choque também não é tão aerodinâmico, mostrando aqui um visual mais limpo, mais sóbrio. Porta-malas. Aqui tem botão para liberar a tampa, um botão com atuação elétrica. A tampa, atuação manual. O espaço é bom. São 516 litros na medição VDA ou 600 litros líquidos. Outra diferença. Na maioria dos carros, quando você abre aqui, o tampão acompanha. Nesse caso, não. Você tem um tampão que é dobrável, você dobra. E o espaço, apesar de amplo, você não consegue aproveitar ele completamente. Por quê? Quando a gente olha aqui a construção do carro, você tem essa dobra aqui, essa diferença no nível do porta-malas, que faz com que aquele espaço ali da frente não seja tão bem aproveitado. Isso que vocês estão vendo é uma bandeja que é um acessório. Essa bandeja é muito boa, por quê? Você pode remover do carro com facilidade, ela é bastante leve, e se você colocar coisa suja aqui, colocar uma peça cheia de graxa, ou um sapato com barro, ou até mesmo toalha de praia com areia, é muito fácil você lavar isso aqui, é bem tranquilo, você compra isso aqui na concessionária como um acessório. O porta-malas em si é esse que vocês estão vendo aí. Agora, faltam coisas. Apesar de ter iluminação em LED ali do lado direito, não tem aqueles ganchinhos para você poder prender sacolinhas e bolsas e elas não ficarem rolando. E também aqueles compartimentos que às vezes existem aqui nas laterais, onde você pode colocar também frascos que não devem ficar rolando dentro do compartimento. Então, apesar do bom espaço, poderia ter aí alguns recursos a mais. E o step? Você acessa ele levantando o piso do porta-malas. E aqui nós temos aquele step que eu não gosto.
é o step fino. Quando você aplica esse pneu no carro, além da velocidade máxima ser apenas de 80 km por hora, ele altera a dirigibilidade, né? Então o carro fica puxando, não é legal esse step. Mas outro problema, como o step é fino e ele já está aqui no limite do piso do porta-malas, imagine você guardar esse pneuzão que o carro tem, aro 18 polegadas, aqui nesse espaço, né? Ele vai desnivelar o piso do porta-malas. Então, essa solução no Fastback não ficou tão legal assim. Aqui por dentro, no Fastback Limited Edition, primeiro falando dos ajustes, volante. Você pode ajustar em altura e também aqui na profundidade. Banco do motorista tem ajuste milimétrico, é manual, mas é milimétrico. Então você consegue encontrar aquela posição certinha. E o cinto de segurança também tem um ajuste de altura. Então você consegue encontrar uma posição confortável aqui. Lembrando que só de sentar aqui no Fiat Fastback, você já tem aquela sensação quando você compara com outros carros de uma posição mais elevada. Claro, quando você compara aí com um hatchback ou até mesmo com um sedã, você nota que a posição de sentar aqui é um pouco mais elevada. Na porta, a gente tem comando de simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, bloqueio dos vidros traseiros, controle dos espelhos e tem que prestar atenção aqui porque tem uma função de rebatimento de espelho. Então como é que você faz? Com o carro ligado, você dá um toquinho para o lado e aí ele faz o rebatimento do espelho. Dá um toquinho para o outro lado, ele faz a extensão. Mas tem que ser bem aqui do lado esquerdo e do lado direito. Se você der um toquinho na diagonal, por exemplo, não funciona. Tem que ser bem para um lado e para o outro, para o rebatimento funcionar direitinho. Se você precisar guardar coisas aqui no carro, na porta tem espaço para você colocar nessa posição aqui uma garrafa. Lata não vai muito bem porque fica inclinado. Espaço adicional para você guardar mais coisas aqui. Eu gosto bastante desse espaço, que é ideal para você colocar uma carteira. Cabe direitinho a carteira aqui. Celular não dá, porque ele fica muito para fora, acaba caindo, mas a carteira cabe direitinho. Aí você tem um volante, tem vários controles, né? Então tem os pedal shifts, que é legal, né, para você interagir aí com a troca de marchas. Atrás do volante você tem botões para interagir com a função de áudio da central multimídia dos dois lados. Na parte da frente, aqui para interagir com o computador de bordo. Também temos este aqui com o controle de cruzeiro, o modo esporte do carro aqui, que é o escorpião, né? E por fim os botões para você atender e encerrar chamadas aqui, além do volante forrado em couro. Então, em matéria de volante, o conjunto é muito legal. O entre-eixos do Fastback não é tão generoso. São apenas 2,53 m e você vê que isso se reflete no espaço aqui dentro. Deixei os bancos dianteiros de forma confortável para eu sentar lá. Então, do meu joelho, ao encosto do banco, eu tenho aqui 5 dedos fechados. Movimentação de pés não é tão ampla assim. Você tem uma movimentação, mas você vê que falta um pouco mais de espaço. O passageiro que vai aqui atrás encontra ainda. Uma coisa que é legal, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, isso faz bastante diferença no Brasil, país quente. Uma tomada USB do tipo A para carregamento de dispositivos. Esse porta-revista somente do lado do passageiro poderia ter também do lado do motorista, né? Aí você tem aqui alça de segurança no teto com o ganchinho para você poder colocar um cabide. E tem essa luz, não é uma luz de leitura, acaba iluminando aqui a parte traseira, mas não tem aquela luz dedicada de leitura. Não existe descansa-braço aqui. E um ponto é que a porta tem um pequeno porta-objetos. Na prática é para você colocar aí uma garrafinha, porque fica bem inclinado, mas ou é a garrafinha ou é um outro objeto. Então a gente pode dizer que o banco traseiro aqui é apenas regular. Aqui por dentro, começando pelo banco forrado em couro, ele é bonito, ele tem esse relevo aqui na parte onde você senta e também aqui na parte do encosto, saindo daquele lugar comum aí que a gente costuma ver nos outros carros que tem bancos forrados em couro. Falando de acabamento de painel, você vê que é um plástico, mas ele tem uma textura diferente. Aqui também tem um plástico aí com esse acabamento um pouquinho mais espelhado. A plaquinha que indica a edição limitada, né? A Limited Edition by Abarth. Mas uma coisa que incomoda muita gente é essa história, né? Do desalinhamento aí do porta-luva, né? Poderia ter uma peça um pouquinho mais alinhada. Quando a gente olha aqui no meio, ó, descansa-braço. Esse descansa-braço aqui, ó, você pode puxar ele para frente ou empurrar ele para trás. Mas você não consegue fazer aquele ajuste de altura, né? Então só tem aberto e fechado e quando você abre, você tem aqui um porta-objetos.
Aqui no meio você também tem aqui um porta-latas, porta-garrafa, mas tem duas coisas legais. Primeiro, ele é emborrachado. Então se você colocar coisas aqui, principalmente de metal, elas não vão ficar fazendo barulho. Outra coisa, você consegue retirar esse porta-objetos. Mas para que é isso? Imagine que você colocou alguma coisa aqui, de repente um copo de milkshake, transbordou milkshake aqui dentro. Olha que fácil para você tirar e para lavar, né? É bem útil isso. E outra coisa é que embaixo desse porta-objetos sobra aqui um espaço adicional para você colocar coisas pequenas. Então você vai deixar uma carteira no carro, alguma coisa assim, você pode colocar na parte de baixo do porta-objetos que ele fica escondido. Aí você tem aqui freio de estacionamento elétrico, a função hold e o botãozinho para desligar aí o sistema start-stop. À frente da alavanca de câmbio, isso daqui é um carregador de celular por indução, que quando o ar-condicionado está ligado, ele tem um ventinho que ele solta aqui para ajudar a resfriar o smartphone, uma solução muito bem pensada. Então a gente consegue ver, em matéria de organização aqui de console, uma diferença bem boa e vantajosa em relação aí a outros concorrentes. Aqui nessa versão a gente tem o ar-condicionado digital e automático de simples zona, então você tem aqui vários botões físicos, inclusive esse aqui com dupla função. Agora ele está controlando a temperatura. Quando você aperta o botão e ele fica cinza, você passa a controlar a velocidade do ar. Apertou de novo, volta a controlar a temperatura. Mas aqui nesse painel você ainda tem alguns outros botões, como a possibilidade de desligar a tela da central multimídia, o sensor de estacionamento, o sistema de permanência de faixa e o TC+, que é o controle de tração do carro. Agora, o ar-condicionado, além de poder ser controlado por esses botões aqui, ele também pode ter os comandos diretamente pela tela da central multimídia. Então o ar-condicionado está integrado à tela da central multimídia. E por falar em central multimídia, ela é muito completa, por quê? Mapa de GPS embarcado, inclusive com indicação de trânsito em tempo real. É um serviço que você tem que contratar à parte, mas você tem essa possibilidade aqui. E é uma central com muitos recursos. Uma coisa interessante nesse carro é a possibilidade de você ter o Wi-Fi embarcado e com o pacote de dados contratado você conecta outros dispositivos diretamente ao Wi-Fi do carro para fazer a navegação. Além disso, essa central está bem integrada ao veículo. Então, várias configurações do carro você faz pela tela da central multimídia. Até mesmo o sistema de assistência à direção, né, como a frenagem automática de emergência ou ainda o controle de faixa, você configura diretamente pela tela da central multimídia. É claro, existem outras configurações que você faz aqui, mas o ponto interessante é que a gente tem uma central bastante moderna e muito funcional nesse carro. Aqui dentro a gente ainda pode falar do parasol, que tem o espelho, porém não tem a tampa. Falta aqui uma iluminação. Quando você vem para o motorista, a vantagem é que passa a ter a tampinha, mas ainda assim continua faltando a iluminação. Falando em iluminação, luzinha de leitura em LED, passageiro e para o motorista. Se você quiser, você pode fazer a indexação quando a porta está aberta. O espelho aqui é do tipo autocrômico, aquele que escurece automaticamente. Se você quiser desligar a função, tem esse botão. E também no espelho está integrada a função aí da conectividade, que é o botão de SOS. Relembrando aqui as funções de conectividade que esse carro tem. Você vai utilizar o aplicativo Maio Connect, que a Fiat chama comercialmente de Connect Me. Abrindo o aplicativo, você tem várias informações, como nível de combustível do carro, relatório do estado de saúde, local onde o carro está. E você consegue dar alguns comandos para o veículo. Pois bem, está aqui a chave, eu vou guardar a chave aqui no meu bolso. O carro está trancado, vocês podem ver. Vamos destrancar o carro. Apertando aqui para destrancar, ele pede um PIN de segurança. Ele vai dar o comando para o carro. Já destrancou o carro. Nesse momento aqui a gente consegue ver, ó, que o carro está destrancado. Eu também posso, através do aplicativo, por exemplo, trancar o carro. Apertei aqui para trancar. Olha lá, agora ele já fez o trancamento do veículo. Outra coisa que eu consigo fazer é a função de partida remota. Apertou aqui em ligar, ele dá o pisca e liga o motor do carro. Com isso, o ar-condicionado lá dentro já está climatizando o ambiente. Você também consegue, por exemplo, desligar a partida remota. Apertou aqui, ó,
desligou a partida remota. E se você precisar localizar o carro, deixou num estacionamento muito grande, não sabe onde está, você aperta aqui a função de buzina. Então, como a gente está vendo, são vários comandos que você consegue dar diretamente para o carro, a partir do aplicativo do seu celular, de qualquer lugar que você esteja. Isso é bastante útil, por exemplo, quando você tem que passar o carro para uma pessoa que você não quer deixar a chave com alguém. O que você faz? Estaciona o carro, pega a chave aqui do carro, esconde em algum lugar dentro do veículo, usando o aplicativo você tranca o carro. Quando essa pessoa chegou ao lado do seu carro, ela te avisa, você vai lá, destranca o carro pelo aplicativo, fala onde você deixou a chave, pronto, você passou a chave para uma pessoa sem precisar usar um terceiro. A gente percebe que o aplicativo está em comunicação constante com o carro. Então, por exemplo, 203 km de autonomia e o nível de combustível. Se a gente olhar no painel, tá lá, 203 km o nível de combustível. O odômetro do carro, 18.119 km. Quando a gente vem aqui em relatório, que mostra se existe alguma anomalia no carro, no caso nenhuma, você vem aqui em informação, olha aí o odômetro, 18.119 km. Então, pelo aplicativo, a gente consegue ter as informações em tempo real do carro. O cliente também consegue configurar alguns alertas de condução, recursos bem interessantes. Você vem aqui nesse menu, você pode, por exemplo, configurar um alerta de valet. Você diz a distância que você quer, por exemplo, 500 metros, 1 quilômetro, e quando você ativar esse alerta, você estacionou o carro em algum lugar que tem manobrista. Se o carro se afastar de você mais do que a distância que você escolheu, você vai receber um aviso aqui no aplicativo. Além do alerta de valet, você pode também escolher um alerta de velocidade. Então você diz assim, eu quero ser informado quando o meu carro passar, por exemplo, de 70 km por hora. Toda vez que o carro passar de 70 por hora, você também é avisado. Outra opção que você tem aqui, por exemplo, é você ativar outros tipos de alerta. Você tem esse aqui que é o alerta de horário. Então você vem aqui, clica e você diz quando é a hora inicial, quando é a hora final e os dias. Então, se o carro for dirigido nos dias que você escolheu, no determinado horário que você marcou, você também vai ser avisado. Isso é muito bom quando você quer deixar um carro em casa e não quer, por exemplo, que um filho novo pegue o carro para dirigir, por exemplo, escondido, entre outras coisas, que você pode, por exemplo, também utilizar isso aqui para controlar um carro de frota de uma empresa. E por fim, você tem aqui o alerta de perímetro. Esse aqui é muito legal, porque você pode criar um perímetro para quando o carro chega nele ou quando o carro sai do perímetro. Você pode escolher as duas opções. E aí você pode ditar esse perímetro de uma forma bastante simples. Você tem um mapa, você vem aqui, faz um desenho, ele cria esse perímetro. Toda vez que o carro, no caso, dependendo da sua configuração aqui, chegar nesse perímetro, você é avisado. Não, eu quero ser avisado quando o carro sai desse perímetro. Também você consegue fazer dessa forma. Assim, você tem controle pleno e total de tudo que está acontecendo com o carro quando você, por exemplo, não está com ele e tem uma outra pessoa utilizando o veículo. Você também consegue ver aqui um histórico do que você utilizou. Aqui em cima, no sininho, você tem o que aconteceu pelo aplicativo, partida remota, bloqueio das portas, luzes e buzina. Se você tentar localizar o carro e houver um erro, ele vai indicar aqui que teve um erro. E se você quiser ver o histórico completo, você também tem isso tudo registrado. Então assim você vai saber tudo o que aconteceu e se tiver que fazer uma consulta retroativa, você também tem esse dado aqui no aplicativo. Uma função muito importante é a opção de localizar o carro. Então o pontinho azul é você e aí ele te mostra onde está o carro. Dentro da localização de veículo, você tem algumas opções. Clicou aqui, por exemplo, ele vai te dizer onde o carro está e se você quiser ter certeza da proximidade, você pode até acionar a buzina para escutar o carro. Nessa opção você pode visualizar o mapa como um mapa convencional ou até mesmo uma visão de satélite. E se você quiser, dá até para mostrar o tráfego ali na região, né? Então você está numa região de grande cidade
ele vai mostrar o tráfego aí com essas linhas verdes, que dependendo da área de trânsito vai ficar laranja ou até mesmo vermelha. Tudo isso para você conseguir ter certeza da posição do veículo. Hora da gente dirigir aqui o Fastback Limited Edition. Essa daqui é a chave, inclusive com a possibilidade de partida remota e também abrir o porta-mala pela chave. E ela é presencial, basta estar aqui dentro que a gente consegue fazer aí a partida do carro. Antes de eu sair com o carro, quero mostrar uma coisa para vocês. O carro está com um freio de estacionamento acionado, é um freio de estacionamento elétrico. Mas olha só, aqui no painel a gente vê que o freio está acionado. Vou soltar o cinto de segurança. Vou engatar o carro e olha só, tirei o pé do freio, o carro não sai, né? Ele mantém o freio de estacionamento acionado. Agora, se eu colocar o cinto de segurança e aí eu colocar em parque e colocar em drive, ele libera automaticamente. Claro, se você tiver sem cinto e fizer o acionamento do freio de mão, ele também libera o freio de mão. Mas, de toda forma, isso aqui ajuda a prevenir acidentes. Conhecendo um pouco aqui do painel, que é totalmente digital, você interage com os botões do lado esquerdo do volante. Nesse primeiro menu, colocando para a direita, você tem o econômetro, mais uma vez, uma tela mais limpa. Colocando para baixo, você chega aqui nas funções do computador de bordo. Então você tem aqui o trip A, tem o trip B. Se você quiser criar mais um trip, você pode clicar aqui no OK, no mais, que ele vai criar mais um menu de trip. Aqui desde o abastecimento e aqui o gráfico de consumo. Você pode ver ali que tivemos nos trechos de 20 km, nos mais passados, ali uma média muito boa. Descendo mais um, você tem esse indicador que é bem legal, porque ele te mostra ali performance, né? Porcentagem de potência, quanto que está de turbo, indicador de força G e o conta-giros. Sistema de assistência à condução e aqui para você fazer o set de pressão dos pneus. Depois, alerta de velocidade, se você quiser programar um, airbag do passageiro, se você quiser ativar ou desativar, descendo mais um menu. Aí você tem aqui configurações do painel, inclusive a possibilidade aqui de você controlar o brilho e as luzes interativas, que são as luzes que ficam aqui do lado, né? Essas aqui que mudam de acordo com o seu estilo de condução. Então, em matéria de painel, a gente pode dizer que o Fiat Fastback tem soluções muito boas. Agora vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Primeiro tachão, vamos ver como é que o carro se comporta em conforto e também rigidez de suspensão, né? Consistência de suspensão. Primeiro tachão, que é o nosso teste padrão, carro roda aro 18, né? Vamos ver como é que isso vai ficar em suavidade. Bom, isolamento acústico deixa um pouco a desejar. A gente percebe aqui também que a suspensão ela é bastante firme, né? Bastante rígida, e até por conta do pneu de perfil mais baixo, você não observa tanto conforto aqui no conjunto. Eu diria que é tudo mediano, e o isolamento acústico eventualmente poderia ser até um pouquinho melhor. Vamos acertar a velocidade agora em 30 por hora, vamos ver na primeira lombada como é que o carro se comporta. Primeira lombada não teve problema, não demonstrou fragilidade, o carro passou bem, não deu fim de curso nem nada. Vamos ver a segunda lombada, a gente sabe que essa aqui ela é um pouquinho mais difícil. Vamos lá, segunda lombada, passou também sem bater, sem raspar, sem fim de curso na suspensão, o que foi muito bem. Piso desnivelado e a terceira lombada. Vamos ver conforto e isolamento acústico. Isolamento acústico poderia ser melhor, efetivamente. Terceira lombada, 30 por hora. Na terceira lombada, senti que pegou lá à frente, né? Então não tem uma frente assim tão alta. E o isolamento acústico poderia melhorar. E nesse tipo de piso, o conforto talvez não seja tão bom por conta do pneu de perfil baixo. Mas aí é uma característica desse carro aqui que tem uma pegada um pouquinho mais esportiva. Manobra de fim de rua. Vamos até aqui o nosso ponto de referência. Volante. Ó, esse carro tem start-stop. Vocês podem ver aqui o símbolo verdinho, ele desligou o motor. Rotação está em 0.
Na hora que eu viro o volante, ele anula o start-stop. 1,25 para virar completamente o volante. Assistência elétrica, o que deixa o volante mais leve. Tem, sensor dianteiro já detectou o obstáculo, virou mais que os 90 graus aqui. Vou voltar aqui um pouquinho. Câmera de ré com a linha de guia dinâmica. E tem também a opção de você dar um zoom para ver mais perto do para-choque. Não é alta resolução, é uma resolução apenas intermediária. E aqui, do centro, um pouquinho para a esquerda, não usou tanto espaço. Mas com o sensor dianteiro e traseiro, mais a câmera de ré, tranquilo de manobrar aqui o Fiat Fastback. Teste do 0 a 100 aqui no Fiat Fastback. Então vamos desligar o ar-condicionado, ligar aqui o modo esporte do carro, apertando o botãozinho aqui no volante, e vamos fazer a nossa largada estolada para ver como é que o carro se comporta. Estolando, saindo. Cantou um pouquinho de pneu. Conseguimos 0 a 100 em 8,42. Agora o 0 a 100 numa condição normal, ar-condicionado ligado, sem o modo esporte, mas eu vou mudar o painel aqui para esse painel mais esportivo, só para a gente ver como é que ele se comporta. Vamos estolar, olha lá, o giro subindo, pressão do turbo saindo. Também cantou um pouquinho de pneu aqui na saída. Subiu um pouquinho, 8,70, ainda assim uma marca muito boa. Aproveitando, esse carro tem aquela função hold aqui. Estou com o carro engatado, pé no freio, se eu tirar o pé do freio, o carro se move. Porém, se eu acionar aqui a função hold e tirar o pé do freio, olha aí, o carro não se move, né? Ele fica parado até que eu acelere o carro. E aí, novamente, quando eu parar o carro, ele aciona o hold, permanece com o freio acionado até que eu acelere o carro novamente. Trânsito de grande cidade ajuda bastante. Ainda mais quando você está, por exemplo, em ladeira muito forte, tanto para descer quanto para subir. Isso é um baita de um auxílio. E antes da gente testar a assistência à condução, aqui no menu Veículo, na tela da central multimídia, em configurações, segurança e assistência de direção, vamos ver aqui como é que está configurado os sistemas. Controle de freio de emergência autônomo, né, que é a frenagem automática de emergência. Aqui a gente tem desligado, apenas aviso, alerta mais frenagem. Já está com os dois ativos. Sensibilidade do sistema. Você pode deixar para acusar só quando você está muito perto, médio ou longe. Por questão de segurança, sempre deixar longe, muito melhor. E aí você também tem aqui o controle de faixa. Alerta do controle de faixa. Se você quer que ele atue de forma bem antecipada, mediana ou mais tardia. Eu vou colocar aqui no médio. E você também tem intensidade do controle de faixa. Se você quer que ele atue bastante, de forma mais mediana ou mais baixa. Eu vou deixar aqui na condição mais alta. E aí você tem outras configurações que você pode fazer aqui, como o sistema dos assistentes de estacionamento, né? Se você quer o volume do sensor dianteiro, traseiro mais alto ou mais baixo. Então, já tudo configurado, vamos para a estrada, vamos ver como é que funciona. Primeiro teste, o alerta de colisão frontal com a frenagem automática de emergência. Caminhão aí na nossa frente, na estrada, vamos acelerar contra o caminhão para ver se o sistema efetivamente funciona. Eu coloquei ele na forma mais sensível. Então vamos lá, acelerando. Aí. A VEI deu o aviso aqui no painel e eu senti a cutucada no freio, sempre com o objetivo de avisar para evitar ou mitigar a colisão. A gente também tem aqui o sistema de permanência de faixa. Já estou na tela onde mostra o assistente em área expandida. Só que você tem que ver se ele está ligado. Então aqui no console, o LEDzinho amarelo mostra que ele está desligado. Vou apertar aqui, liguei, colocou já o carrinho ali em verde. Toda vez que o carrinho fica laranja, significa que o sistema está atuando. E se ele ficar branco, o sistema não está conseguindo ler a faixa. Vou mudar para uma faixa aqui que está melhor pintada. Pronto, agora eu estou no meio da faixa. O sistema já está ativo. Se eu forçar o carro para fora da faixa, olha aí. Ele atua sobre o volante.
para trazer o carro para dentro da faixa. Ficou muito tempo sem colocar a mão no volante, ele reclama. Mas é importante destacar, ele não centraliza, ele apenas traz o carro para dentro da faixa e você consegue configurar como você quer isso via central multimídia. Durante a avaliação aqui do Fastback Limited Edition, fizemos 2 testes de consumo. Ambos rodados com gasolina e também sempre com ar-condicionado ligado. No urbano, nós rodamos 11 km com velocidade média de 27 km por hora, o carro fez 10,5 km por litro, ficando um pouco abaixo do número do Inmetro. Na rodovia, a gente rodou 30 km, velocidade média de 81 km por hora, e aí o número foi de 14,6 km por litro, ficando acima do Inmetro. E o seguro? Mais uma vez, contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação do seguro para esse carro, considerando o típico usuário. Seguro não ficou tão pesado, R$ 2.800. E a franquia, já reduzida em 50%, no caso de uma eventualidade aí com o carro, ficou em R$ 6.200. Essa franquia eu achei um pouquinho pesada. E vocês? E a conclusão, qual que a gente chega? Para isso a gente tem que ter o preço. Esse carro aqui, em janeiro de 2024, aproximadamente R$ 156 mil. Mas olha só, a gente tem que ter em mente muitas coisas. Para começar, é um carro que tem um excelente desempenho. Também é um modelo que vem conectado, painel digital e ainda tem um pacote de assistência à condução interessante. Não é o mais completo, mas está presente. Faróis e lanternas totalmente iluminados em LED. Então a gente vê que o carro tem muitos atributos. O que eu diria para vocês é o seguinte, se você estiver pensando num Fastback Impetus, vale muito mais a pena você colocar um pouquinho mais de dinheiro e pegar aqui o Limited Edition. Você vai ter um carro com um desempenho bem superior ao motor 1.0 turbo. E até mesmo para aqueles que estão pensando no Fastback Abarth, aqui também pode ser uma opção quando o cliente não quer chamar tanto a atenção. Então você vai ter o desempenho muito próximo do Abarth no que diz respeito a motor e câmbio, mas com um carro que no dia a dia passa mais despercebido. Algumas pessoas querem essa descrição. Portanto, vale a pena pensar em conferir o Fastback Limited Edition para colocar na sua garagem. E se você gostou aqui do modelo, minha dica é procurar aí as concessionárias Fiat Ventuno na cidade de São Paulo. São várias unidades espalhadas por toda a cidade. E olha, o pessoal da Ventuno me prometeu melhor atendimento e melhor negócio para colocar um Fiat Fastback Limited Edition na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.